meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa dessa semana. E hoje, na nossa videoaula, nós vamos aprender dois assuntos muito interessantes sobre a nossa gramática. E o que é a gramática? São aquelas regrinhas que regem o nosso português, que regem a nossa língua portuguesa e nos diz o que é errado e o que é certo. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre acento circunflexo e acento agudo. E antes de mais nada, antes de dar continuidade a essa videoaula, você vai dar uma pequena pausa, você vai realizar uma pequena pausa e você vai realizar a leitura dos textos base sobre esses assuntos que está no seu livro didático, na página 55 e na página 59, ok? Aí, no livro, você vai encontrar dois textos bases e algumas explicações que vai lhe orientar e vai lhe informar, vai clarear a ideia do que de fato é acento circunflexo e acento agudo e também qual é a função de cada um dentro da língua portuguesa. Terminando a leitura do seu texto base, você vai voltar para a videoaula e nós vamos dar continuidade a essa reflexão sobre qual é a função do acento circunflexo, afinal, o que é acento circunflexo e agudo, para que os dois servem. Então, eu trouxe para isso um exemplo em uma frase. E a frase é a seguinte: vovô amou o chapéu da vovó. Vejam que aqui nós temos o exemplo em uma só frase do acento circunflexo, que nós costumamos chamar de o chapéuzinho do vovô, né? Para lembrarmos do som, e também o acento agudo, em duas palavras. Primeira coisa que nós temos que entender: o acento circunflexo e o acento agudo, ele sempre está em cima das vogais para determinar se aquele som, se o som daquela vogal vai ser aberto, ou seja, oral, ou se vai ser fechado, ou seja, nasal, ok? E tia Viviane, qual é a diferença? Tia Viviane vai te explicar agora. Nós já falamos nesse ano sobre som oral e som nasal, mas eu vou relembrar vocês, meus queridos alunos. O acento circunflexo, como diz aí no nosso texto, o acento circunflexo, ele tem a função, ele serve para deixar o som da vogal fechada, ou seja, som fechado, que é o som nasal, é aquele som que sai metade pela boca, metade pelo nariz. Por exemplo, se eu pego a vogal A e eu coloco em cima dela, por exemplo, eu pego a vogal A e eu coloco em cima dela um acento circunflexo. Então, o som dessa minha vogal, ao receber o acento circunflexo, não vai ser mais A, que é um som aberto. É um som oral que sai totalmente pela boca, mas sim vai se tornar em an. Da mesma forma que o tio também transforma as vogais em som nasal, com som nasal. Então, a partir do momento que qualquer vogal recebe o acento circunflexo, quer dizer que aquela vogal agora vai ter um som nasal, um som fechado. Vogal nasal, som fechado. Vogal oral, som aberto. E é sobre esse som aberto que nós vamos aprender agora, que é a função do acento agudo. Agudo, o nome já diz, é aquele acento que deixa a vogal com som aberto, que é aquele som que sai totalmente pela boca, sendo assim um som oral. Vamos reler novamente a frase? Vovô, ou um som nasal, tá? Porque aqui tem um acento circunflexo. Vovô amou o chapéu da vovó. Veja que a função desse acento agudo é deixar o som da vogal aguda, alta, um som alto, um som bem aberto que passa tranquilamente apenas pela nossa boca. E não sai o som no nariz não, tá, gente? O som que sai no nariz é da vogal nasal, que é esse som mais fechado, esse som mais para dentro. Então, o acento agudo, ele tem na língua portuguesa a função de deixar qualquer uma vogal que esteja com ele em cima
com o som aberto, ou seja, a vogal se transforma em oral. E é essa a função, tanto do acento circunflexo em deixar a vogal com som nasal, ou seja, um som fechado, tanto do acento agudo, que é de deixar a vogal com som oral, ou seja, com um som aberto. E agora, para finalizar essa aula, vamos praticar oralmente a diferença entre vogal nasal e vogal oral, começando com as vogais orais. Então, nesse momento, eu quero que você repita comigo essa atividade, esse exercício oral, tá bom? As vogais orais, que são aquelas que têm o som aberto, que é a função do acento agudo, elas são aquelas vogais que são pronunciadas apenas e somente, o som sai apenas e somente pela boca. Como, por exemplo, A, E, I, O. O U geralmente muito difícil ser usado algum acento. E quando sim, é o acento agudo, tá? Nunca o acento circunflexo. Já o acento circunflexo, que deixa as vogais com som nasal, que é aquele som que sai metade pela boca, metade pelo nariz, levando ele para uma atividade, um exercício oral, o som sai da seguinte forma: an, e o. Geralmente também não são utilizados acentos circunflexos nas vogais u e i, tá bom? Então, gente, é essa a diferença. Nós vamos aprender praticando, tá? Acento circunflexo, deixa o som fechado. Acento agudo, deixa o som da vogal aberto, tá? Aquele som que sai apenas pela boca. Então, foi essa a nossa aula de hoje, essa aula prática. E eu peço que vocês leiam de fato os textos bases que estão aqui no livro. Finalizou essa aula, caso você não tenha tido nenhuma dúvida, tá bom? Caso não lhe restou nenhuma dúvida, você entendeu bem direitinho para que serve o acento circunflexo, para que serve o acento agudo, você, meu aluno da modalidade remota, vai realizar o exercício da página 55 e 56 e o exercício da página 59 e 60, relacionado a acento agudo e a acento circunflexo, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Ficou com alguma dúvida? Restou alguma curiosidade? Entre em contato com tia Viviane, que eu estou disponível para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Dá aquela ligadinha, faz aquela videochamada que tia Viviane está à disposição de você. E aqueles que estão na modalidade híbrida, nos encontramos em sala de aula, meus amores. É isso, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!